Vamos ver aqui o jogo mais bizarro da SEGA, que já começa, né, com eu vou cometer. Muito bom. Vamos lá, do Gnose Games. Golfinhos psicodélicos, alienígenas, conspirações da NASA, Carl Sagan, LSD e Mega Drive? O que essas coisas têm em comum? Não, eu não estou louco, eu acho. Esse é o obscuro cenário que rodeia o jogo mais bizarro que a SEGA já fez. Echo the Dolphin, o jogo do golfinho psionico que viaja no tempo e luta Do Golfinho Psionico, bom demais. Não conhecia, não. contra alienígenas, cujo criador jura que não estava sob efeito de drogas quando produziu. Ele era. Se for japonês, não tava mesmo, não. Ele era só o japonês normal. Vamos revelar a loucura por trás desse jogo e tentar tirar algum sentido dessa bagaça, desvelando a conspiração sinistra que inspirou o jogo. Uma conspiração envolvendo a NASA e sua pesquisa secreta com golfinhos e LSD. Estão preparados? Pois aqueles que adentram Padrão, né? Padrão dos Estados Unidos. Estranho seria se não tivesse isso. Vai ter mais coisa ainda. Hoje em dia tem. Experimento com foca. Não, é com. Orca. Hoje em dia, os Estados Unidos fazem experimento com algum desses bichos, ou não, mamífero. Acho que algum mamífero aquático aí, que eles usam para fins militares. Beluga, isso, belugas. Bizarro. estas águas já não saem como eram. Eu sou o Satoru-san e serei seu psicopompo nesse mar de mistérios. Echo the Dolphin conta a história do golfinho Echo, cujo bando desapareceu numa misteriosa Ele tem as estrelas dos Estados Unidos na testa. tempestade, que levou consigo boa parte da vida no mar. E agora ele precisa Era beluga na União Soviética. Cara, sei que nos Estados Unidos hoje em dia tem algum bicho do mar que eles usam para testar, fazer atividades militares. Depois eu procuro mais sobre isso. entrar numa longa jornada para encontrar os seus amigos perdidos, se dirigindo primeiro ao Polo Norte, onde um ser ancião, o Grande Azul, poderá ajudar a resolver esse mistério. A jornada do golfinho Echo é como uma odisseia, uma jornada de retorno à casa. Mas, ao invés do nosso herói ter se afastado de casa, é a casa que se afastou dele. Esse retorno ao lar, nas mitologias, é identificado como uma jornada espiritual de retorno à origem, à pátria celeste, à terra dos abençoados e aos estados superiores de consciência. Esse é o verdadeiro sentido da jornada do herói, muito mais do que um mero padrão narrativo que se repete porque meramente agrada ao gosto dos homens, como nos querem fazer crer alguns discípulos de Campbell. Tá me dando farpadas? Tá me dando farpadas? Pra ele tá farpando o Christopher Vogler, né? Que é um discípulo de Campbell que pegou o trabalho do Campbell e tirou toda a parte simbólica e deixou só a parte prática da escrita de história, né? E é uma fórmula de... Vamos lá. A jornada do herói como estrutura narrativa não é uma técnica narrativa, né? É uma sequência de acontecimentos, e aí, quando você trabalha bem esses acontecimentos, em geral, você vai ter um bom retorno de uma porcentagem grande do público, porque são, tipo, momentos que vão gerar engajamento, porque vão ser cenas boas para desenvolver personagem, a gente já falou isso várias vezes. Mas quando isso é mal aplicado, fica extremamente vazio e formulário. Mas isso virou, né, a base do que a gente tem de escrita pop moderna ocidental, graças a Hollywood, né? Porque funciona. Você bota isso para um cara iniciante, vai sair algo melhor do que se ele não tivesse isso. Vamos dizer assim, né? Mas quem só se prende nisso acaba tendo grandes problemas. Por isso que é importante você estudar isso não como uma estrutura narrativa, mas entender por que isso gera boas situações com técnicas narrativas relevantes. Aí você começa a usar isso da forma certa, né? Tentar entender quais são as coisas que vão agregar bem na sua história de acordo com alguns padrões que vão ajudar você. É a única forma de escrever? Não, mas é uma forma muito eficiente. E vai ajudar quem é iniciante. Eu sou super a favor de ensinar isso para iniciantes, sim. E aí, conforme o tempo passar, ele vai tirando as rodinhas, né, da bicicleta.
O homem então teria uma origem superior, mas essa pátria celeste lhe foi tomada, e agora ele deve retornar a ela, passando por uma grande jornada espiritual, colocando-o na condição de peregrino. Eu acho que existe, não necessariamente Gnose Games. Eles têm uma resistência ao Campbell, eles vão ter as discordâncias deles. Inclusive fica aí o convite para eles fazerem um vídeo falando sobre isso. Eu normalmente só vejo as pessoas falando, Campbell, mas nunca dá um contraponto. Entendeu? Nunca dá um contraponto. Era porque o Campbell... Tem gente que não gosta dele, ele pegou trabalho de outras pessoas. Sim, como no meio acadêmico você vai referenciar 1 zilhão de outros trabalhos. Você não começa do zero, você tá no ombro de gigantes, né? Mas isso não faz com que você deixe de ser um gigante também. É que o Campbell ele ia para uma linha do Jung e a galera do Gnose Games não gosta muito da linha do Jung. Os argumentos deles em relação a isso são até bem interessantes, as referências que eles usaram, sobre as coisas virem de baixo, basicamente. Né? E, dos arquétipos virem de emoções de baixo. E eles dão uma outra referência do... esqueci o nome do outro filósofo, que faz basicamente uma referência de arquétipo ao contrário. Dá pra resumir numa frase de tipo, o inferior não cria o que é superior, mas o superior pode criar o que é inferior. E aí essa perspectiva de onde vem o simbolismo e os arquétipos, que vem de cima, em vez de vir de baixo, da sombra, né? Que seria o que o Jung vai falar muito, não só isso, mas uma coisa que eu falo que a sombra acaba sendo a origem de muita coisa, né? Você olha pra dentro, você vai ver a sombra e coisas do tipo. Eu fiquei, caraca, legal, vou estudar o Guénon, isso. Vou estudar o que esse Guénon falou, porque ele falou coisas bem interessantes. Mas pra mim, quando você pega o Campbell e ele vai nessa linha mais do Jung, dá pra interpretar de outras formas também. E a forma que ele explica no livro do Herói de Mil Faces, eu acho que é bem denso e bem completo. Ele vai discutindo muita coisa. Não é tipo, é assim, pronto, acabou. Tudo bem, você tem aquela questão de tipo, não é arcabouço. Você pode ver as coisas de formas diferentes. Eu posso ver a minha vida como a jornada do herói, meu dia como a jornada do herói, minha vida como Kishoten Tenketsu, meu dia como Kishoten Tenketsu, por aí vai. Porque são formas de organizar a informação. Você tem que usar isso a seu favor, né? Peregrino neste mundo. Echo é muito influenciado pela mitologia grega. O criador da série tem até um post no Medium sobre a Ilíada. Mas Echo the Dolphin faz uma mistura entre mitos antigos e modernos. E assim, para conseguirmos tirar algum sentido dessa bizarrice que é esse jogo, precisamos expor primeiro um mito moderno que o influencia. Hoje em dia é comum na cultura pop o mito de que os golfinhos seriam seres super inteligentes e que teriam alguma relação com vida alienígena, como acontece no livro O Mochileiro das Galáxias, ou mesmo no seriado Free Willy. Este mito, no entanto, é bem recente e surgiu no século XX. O Free Willy é um golfinho ou uma orca? Por influência de uma obscura pesquisa realizada pela NASA. O neurocientista John C. Lilly trabalhava para o governo americano realizando testes em primatas para tentar descobrir métodos de controle mental. Orcas são golfinhos? Caralho, que doideira. Utilizando de substâncias psicoativas. Segundo o próprio Dr. Lilly, o governo americano estava interessado em pesquisar métodos de manipulação psicológica e controle mental para... Fato, né? Eles fizeram isso de várias formas em vários momentos da história. Estão fazendo hoje, inclusive. Uso militar em humanos. Este projeto é conhecido como MK Ultra. Ai, como os Estados Unidos é bonzinho. Mas o doutor tinha outros planos, iniciando um projeto de pesquisa para estudar a inteligência dos golfinhos. Fascinado pelo sonar que os bichinhos usam para se comunicar, o Dr. Lilly acreditava que os golfinhos teriam um idioma próprio, o dolfanês. Diferente dos outros animais. Tem uns animais que tem um... Não sei se é golfinho ou baleia,
Mas tem uns que são as paradas bem avançadas, né? Que é muito doido. Cujos sons produzidos meramente expressam emoções. Os golfinhos teriam um vocabulário próprio e palavras com sentido fixado por tradição, formando frases estruturadas, assim como os idiomas dos seres humanos. Ele publicou o resultado de suas pesquisas num livro chamado Man and Dolphin, de 1961, que logo se tornou um best-seller. No livro, o doutor teoriza que seria possível ensinar inglês aos golfinhos e que no futuro deveria se dar uma cadeira para um representante dos golfinhos na ONU. A pesquisa. Hoje em dia tá podendo, né? Qualquer coisa é melhor do que tá lá agora. Mas ensinar inglês ou ensinar um idioma ao bicho não quer dizer necessariamente que ele vai reproduzir o idioma, né? Mas que ele pode fazer algumas conexões lógicas básicas. Né? Acho que macacos conseguem fazer isso. Você consegue se comunicar, né, com macacos. Não em alto nível, né? Mas consegue comunicar o básico. Alguns animais têm isso, né? Que é muito doido. Valeu, Zen, tamo junto. A pesquisa do Dr. Lilly chamou a atenção da NASA. Os astrônomos da época estavam realizando pesquisas para tentar se comunicar com aliens. E a pesquisa do Dr. Lilly mostrava o prenúncio do que poderia ser a relação. Mas tem, cara, por exemplo, o cachorro não tem, né? O cachorro, ele simplesmente sabe que o que você fala tem um resultado específico, mas ele não entende. É como se você escutasse um barulho de um raio. Você sabe o que acontece quando cai um raio, mas esse raio não é você não está entendendo o que está sendo comunicado, você só entende o padrão. Né? Você não está inteligindo o que está sendo dito. Então, isso é só um barulho. Corvo é outro muito inteligente mesmo. Corvo é doido. Macaco, se eu não me engano, entende várias coisas, né? O URL do short não foi, então aqui o título. Aparição da M. Rosé, Sonic 3 cena pós-crédito reação do cinema #Sonic #Shorts. Valeu. Canal, Sony. Entre humanos e uma outra forma de vida inteligente. Era o início do SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, capitaneado pelo astrônomo Frank Drake, que leu o livro de Lilly e ficou impressionado. Abre aspas. Era um livro muito emocionante, por essas ideias novas sobre criaturas tão inteligentes e sofisticadas quanto nós, e, no entanto, vivendo em um ambiente completamente diferente, conta Drake. Não são tão inteligentes e sofisticadas quanto nós, não, mas são animais realmente complexos. Eu lembro que na faculdade eu peguei uma matéria. Eu peguei várias matérias de design na faculdade, né? Uma delas foi uma matéria chamada hipermídia. E o professor era muito gente boa. E ele deu uma atividade uma vez, acho que a primeira atividade dele, que era sobre como que você faria para se comunicar com um extraterrestre. Se você mandasse uma sonda. E aí ele falava, não, mas vai ter que digitar o número. Quem garante que eles têm dedos? Vai ter que interagir com vai ter que falar. Quem garante que eles têm voz? Era para você pensar fora da caixa para tentar escrever a coisa mais universal possível, né? A minha solução, tinha que falar várias coisas, né? Mas a coisa mais interessante que eu acho que eu tirei dessa matéria foi pensar que a língua universal é a matemática, né? E aí, como que eu posso ter um padrão matemático que gerasse a garantia de compreensão, né? Porque, não, alguém pode abrir sem querer, e aí? Esse tipo de coisa. Aí eu falei, bom, aí eu fiz um objeto que era, não lembro como é que ele era, mas ele era o mais simples possível, mas ele tinha o seguinte, né? Ele abria quando você fazia uma sequência de Fibonacci. Porque é algo deliberado, né? Não é algo aleatório. E aí, quando você fazia até certo número, porque o negócio, ele não podia. Tem uma tela, quem garante que eles têm olhos para ver, entendeu? Mas acho que era uma interface elétrica, que era o mais provável de ter algum tipo de retorno, e de eletromagnetismo, né? E aí, quando você fizer. Ele ia te mostrar o padrão de Fibonacci, você tinha que ir pro próximo. Entender o que aconteceu, né? E aí, quando você mandasse pulsos elétricos, né? Poderia se encostar, para quem consegue encostar. Não era um objeto de alta tecnologia, né? Ele deixou esse tipo de coisa. O negócio era fazer um exercício mental. Aí falou, seria isso, né? A forma mais fácil de se comunicar com uma criatura extraterrestre é a matemática, porque a matemática, a nossa linguagem matemática é só uma abstração de como a realidade é compreendida, né?
Então, números matemáticos, nos numerais árabes, por exemplo, são só símbolos para representar um conceito abstrato da matemática, né? O conceito de 1, o conceito de 2, o conceito de 3. E outras entidades vão ter esses conceitos, mas com outros nomes, outras formas. Mas o conceito é o mesmo. E aí a sequência de Fibonacci é algo que você pode dizer que é conceitualmente universal. Uma vida inteligente poderia chegar nessa conclusão. Ela vai ver a sequência acontecendo e vai saber induzir qual é o próximo número. Então acho que seria a forma mais fácil de se comunicar com uma criatura extraterrestre, seria primeiro ensinar matemática. Então, em 1961, no Green Bank, West Virginia, o Space Science Board, uma divisão da criar a comunicação através da matemática. Isso pensando numa coisa que está muito distante da nossa realidade. Se o bicho fala, beleza. Mas se o bicho for tipo uma névoa elétrica, que consegue interagir com terminais digitais, sabe? National Academy of Sciences realizou uma reunião secreta Sobre a matemática, eles não são inteligentes. Eles podem fazer coisas de outras formas, mas não são seres inteligentes. entre 10 cientistas para discutir a busca de vida inteligente alienígena. Entre os membros da reunião estavam lá o Dr. Lilly, o Dr. Frank Drake e, claro, o Dr. Carl Sagan, ele mesmo, o da poeira das estrelas. A reunião secreta deu origem à equação de Drake, que tenta definir os fatores para se estimar a existência de vida alienígena em algum planeta. Mas quanto aos golfinhos, os cientistas do comitê secreto ficaram todos estupefatos com os relatos de Lilly sobre suas tentativas de falar com golfinhos. Drake conta que estávamos todos completamente encantados por esses relatórios. Sentimos um pouco da excitação que estávamos guardando para quando nos encontrássemos com vida não humana. Mas quanto aos golfinhos, os cientistas do comitê secreto ficaram todos estupefatos com os relatos de Lilly sobre suas grandiosas tentativas de conversar com golfinhos. Drake conta que estávamos todos completamente encantados por esses relatórios. Sentimos um pouco de urgência não humana de Lilly com golfinho. O comitê passou a se intitular The Order of the Dolphin, a Ordem do Golfinho. O Dr. Calvin chegou Os caras fazem isso rindo, né? Não é possível. Mesmo a fazer broches de prata em formato de golfinho e mandou um para cada um dos membros do comitê secreto. Depois disse que religião é que torna as pessoas idiotas. O laboratório foi montado na ilha caribenha de St. Thomas. No início, vai ter gente idiota que tem religião, vai ter gente idiota que não tem religião, vai ter gente idiota em culto cientificista, vai ter gente idiota em culto religioso. Constante da vida que teremos pessoas idiotas em todos os lugares. De 1963, Carl Sagan chegou a visitar... É isso que eu tava pensando, essa galera aí tinha um esquema muito elaborado para a divisão do governo. Com certeza eles falaram tudo isso aí porque estava entrando dinheiro no bolso deles. Fato. A ilha pessoalmente várias vezes, como relata em sua biografia, Carl Sagan, A Life in the Cosmos, escrita por William Poundstone. Em um episódio, ocorrido no inverno de 1963, Carl Sagan tentou conversar com o golfinho. Mas existe sim uma coisa que é fato, né? Fazendo a advogada do diabo aqui. Uma coisa que é fato é que existe um grupo de pessoas que pode dizer que é considerável, que acha que religião é uma coisa de gente burra. O cara é burro, tem religião e tal. Isso é bem comum, ainda mais para adolescente, famoso ateu todinho, né? Que fala na internet. É o ateu de Twitter, ateu de Reddit. Isso realmente existe e não faz o mínimo de sentido, sabe? Quem fala isso, você sabe quem é o verdadeiro burro quando isso é dito, sabe? Fazer carinho na barriga do golfinho Elvar. Carl Sagan relata que o ouviu dizer "More!". Empolgado, Sagan correu para relatar o ocorrido ao Dr. Lilly. Sagan também tentou paquerar a recepcionista de um restaurante local, Margaret Howe, que, segundo sua biografia, era uma jovem atraente, de cabelos escuros e de uma saudável qualidade tomboy. Sim, o Carl Sagan gostava de tomboy. Embora Sagan tenha falhado em levar a moça para a cama, a jovem se interessou pela pesquisa. O cara escutou fazendo. Ele falou, cara, ele pediu mais, meu Deus, ele pediu mais. Os caras às vezes estão
Você tá muito tão dentro da parada que você nem percebe, né? Ou o cara tá tipo, mano, tem uma gostosa aqui. Vou fingir que eu tô nesse bagulho aqui, só pra ganhar um. É o famoso. Você sabe como é que é, né? Tu vai na manifestação. A menina bonitinha, tu vai na manifestação com ela. Ah, foda-se, cara. Eu caguei pra tudo isso aqui, mas a menina bonitinha. A gente sabe como é que é esquerdomacho, a gente sabe como é que é. Isa, que entrou para o laboratório como voluntária. Margaret começou a ser tutora do golfinho Peter, sendo responsável por dar aulas de inglês ao golfinho. Sagan logo perdeu o interesse na pesquisa, assim como o resto da NASA, já que o experimento não dava resultado, pois, obviamente, golfinho não fala. É tipo a cara que escuta K-pop e fala, não, eu gosto muito de K-pop, eu acompanho todos. Eu sei porque você escuta K-pop, meu amigo, eu sei muito bem disso. A pesquisa foi ficando cada vez mais bizarra para tentar. Porque se não dá resultado, ela tem que ficar mais bizarra pra tentar coisas que justifiquem a existência dela. Né? Se comunicar telepaticamente com os golfinhos, o Dr. Lilly construiu uma câmara de isolamento sensorial, na qual, embora não tenha conseguido se comunicar com os golfinhos telepaticamente, ele relata ter entrado em contato com alienígenas. Golfinhos gostam de estudar. E eles fazem isso se divertindo. Golfinhos, se você deixar no momento certo, o golfinho tentará ter relações com você. Já Margaret, para tentar aumentar a sua relação com o golfinho, para que o golfinho gostasse mais dela, né, para deixar o golfinho feliz da vida, ela começou a fazer umas coisas com o golfinho que eu não posso falar aqui, mas que você já deve estar imaginando o que é. Você já ouviu falar em dog pill, não? Esqueci isso. Ah, você acha que o trans tá explodindo? O bestialismo tá explodindo 10 vezes mais. Mas digamos que, no fim, o Carl Sagan perdeu a cremosa pro golfinho. Tal. É, a mulher tomou a golfinho pill. É. Embora tenha sido um fracasso na prática, a pesquisa do Dr. John C. Lilly influenciou a cultura pop, dando origem ao seriado Flipper. O produtor do filme, Ivan Tors, era amigo pessoal do Dr. Lilly e, numa festa em Hollywood, apresentou ao doutor o novo interesse de sua pesquisa, LSD. Rick O'Barry, do Dolphin Project, na época também amigo de John Lilly, relatou ao jornal The Guardian que, abre aspas, Ivan estava financiando parte da pesquisa na ilha de St. Thomas. Eu vi John ir de um cientista de jaleco branco para um completo hippie. Depois, o cientista passou a ministrar substâncias alucinógenas para os golfinhos. Sim, ele deu LSD pro golfinho. Cara, esse golfinho deve ter tido um dos dias mais doidos da vida dele. Que elas poderiam forçá-los a falar. Sem o financiamento da NASA, a pesquisa foi transferida para outro laboratório bem menor, onde os golfinhos mal tinham espaço para viver. O golfinho Peter não aguentou os testes e acabou falecendo durante a pesquisa. Segundo os relatos do próprio Dr. Lilly, o golfinho se negou a respirar. Ele parou de subir para pegar ar e morreu asfixiado, por escolha própria. Esse caso chocou o Dr. Lilly, que então soltou os outros golfinhos no mar, arrependido do que tinha feito. Depois disso, a carreira do Dr. Lilly rumou para New Age. Ele passou a meditar yoga com gurus e a usar de substâncias alucinógenas para fazer viagens psicodélicas. Nessas viagens, ele relata ter conversado com alienígenas, seres transcendentes que controlariam o destino do cosmos, que ele chama de Echo. Os alienígenas passaram a mandar em sua vida, e a partir daí a história vai pro escambau. O interessante nessa história é notar a confusão bizarra entre a ciência moderna e crenças espirituais antigas.
que é a marca do movimento New Age do século XX. As relações que o Dr. Lilly traça entre o destino controlado por entidades superiores e a ação do homem no presente parece uma paródia sci-fi da cosmologia antiga. Basta trocar os motores angélicos de São Tomás ou os espíritos das estrelas do hermetismo por aliens e inteligência artificial. Essa tentativa de reinterpretar os mitos com uma visão modernizante sempre dá problema, já que a cosmovisão do homem moderno, extremamente materialista, é muito diferente da visão dos povos antigos, terminando por distorcer o simbolismo original. A coisa fica ainda pior quando o cara envolve droga no meio. É uma paródia satânica da verdadeira ascese espiritual, já que a droga age na parte dos sentidos e atiça o subconsciente, sendo que o objetivo de qualquer espiritualidade legítima deveria ser o triunfo do intelecto sobre as paixões inferiores, rumo ao supraconsciente. Mas com a droga se dá exatamente o contrário. Essa questão que deixa eu desligar um pouco aqui o ar-condicionado. A droga, ela vai... Tem algumas... Vamos lá. Tem algumas vertentes. Né? Existem vertentes que falam o seguinte. E, de fato, tem um embasamento, que é... Nosso cérebro, ele tem vários filtros. E certas drogas removem esses filtros. Tipo DMT. Né? Removem esses filtros. E a partir do momento que eles removem esses filtros, você começa a ver a realidade de uma forma diferente. E é verdade. Mas, ao mesmo tempo, você usar qualquer tipo de droga com quantidades exageradas, buscando isso como uma muleta, você está tentando usar esses elementos materiais para interpretar algo que não é material. E aí, de fato, parece que é uma situação um pouco complicada, né? Uma encruzilhada ali. Porque você está jogando para baixo, tentando cair para cima, né? Vamos dizer assim. Enquanto que, pelo que ele falou, a espiritualidade você deveria, né, tentar chegar nesse ponto de iluminação sem depender de nenhuma muleta material ou de exacerbar sentimentos e sensações para ficar, né, mais sensível a variações que você não perceberia, que podem querer dizer alguma coisa. Eu consigo entender esse lado, eu também consigo entender, tipo, não, nosso cérebro acaba filtrando muita coisa que a gente não percebe e certas drogas específicas, certos princípios ativos ajudam você a desligar esse filtro e ter uma outra experiência com os mesmos estímulos que você está tendo. Né? Aí vem o ponto, né? A experiência com os estímulos. E ainda assim é a materialidade sentindo a materialidade e não você tentando sentir o que não é material. Uma discussão interessante. Em geral, mas eu sei que em geral, por padrão, a pessoa vai acabar se fudendo usando alucinógenos e drogas. Né? É muito fácil você cair para o uso constante, para aquilo servir de muleta, para virar algo essencial. É tipo tomar remédio para dormir. Você toma de vez em quando você está vendo, você está tomando sempre. E não consegue dormir mais sem. Além disso, confundir o sonar do golfinho com habilidades espirituais se trata de uma clara confusão espiritual, de confundir fenômenos materiais com espirituais. Afinal, o sonar é físico e se move no espaço. Esse tipo de materialização da alma, como se o espírito fosse composto de ondas eletromagnéticas ou de algum outro tipo, é a raiz do erro moderno de se tratar o telepata como místico e tantas outras loucuras.
De qualquer forma, o criador da série Echo já admitiu publicamente que leu os livros de Lily, mas também disse em entrevistas que a influência de Lily em Echo the Dolphin foi baixa, negando que o nome Echo venha de Lily, mas sim de Echo, ou seja, do sonar que o golfinho tem. De qualquer forma, a ideia de golfinhos como seres super inteligentes com poderes psíquicos saiu desse caso. Além Que disso, doideira. esse caso do Dr. Lily ilustra bem o imaginário moderno do qual Echo bebe, de uma mitologia clássica reinterpretada à luz da ciência moderna, que confunde fenômenos espirituais com fenômenos psíquicos, que confunde o subconsciente com a metafísica, confusão que o criador do jogo, Ed Annunziata, não deixa de fazer ele mesmo em suas entrevistas, o que é visível também no mundo do jogo. Então não é o japonês safado que fez o vídeo, o que fez o jogo. Ah, acabou a graça. Echo the Dolphin nada mais é do que a ciência transformada em mito. Mas agora que já falamos dessa parte mais bizarra do jogo, vamos tratar novamente Como que dos era da simbolismos SEGA? Eu achei que tinha sido um japonês maluco que fez. tradicionais. A começar pelo golfinho. O golfinho, na Grécia Antiga, simboliza a passagem deste mundo para o outro, sendo um guia espiritual, isto é, um psicopompo. O golfinho também simboliza o Salvador, que protege o homem de se afogar no abismo do mar, tendo o papel de salvar os marujos do naufrágio. Tanto que o próprio Cristo chegou a ser representado sobre a figura do golfinho. Doideira. De fato, Echo é o salvador do seu povo, além de um viajante numa jornada espiritual. O herói Delfos, cujo nome ostenta a famosa cidade de Delfos, segundo um dos mitos, nasceu quando Poseidon tomou a forma de um golfinho e engravidou a Melanto, filha de Decalião. É como dizem, a vida imita a arte, ou melhor, a ciência imita o mito. E como já dissemos, o sonar do golfinho é, na imaginação moderna, Eu acho que necessariamente a ciência imita o mito, né? Mas vou dizer que as pessoas que rejeitam um mito ou rejeitam a espiritualidade tendem a replicar essa espiritualidade com outras coisas. É tipo, é o ateu que para ele o Estado é Deus. É o ateu que o partido político é Deus. E você vai ter o culto a exatamente você teria de religioso uma roupagem para o Estado. A União Soviética teve isso, a China teve isso, o Brasil tem isso. Então, eu acho que sim, a pessoa tira uma parte essencial da experiência humana, né? Tommy Rios, mas é de Bleach. Valeu, Peck, estamos juntos. É uma experiência humana essencial, que é lidar com a morte e com o que veio antes e depois, e o grande mistério. E aí você rejeita que existe o grande mistério e fala, não, as coisas simplesmente começaram e vão acabar. Como que isso começou, como isso vai acabar, foda-se. Não existe nada. Só que não tem como responder isso de verdade. E nem a pessoa deve acreditar nisso de verdade, porque é o grande mistério que move a humanidade, né? Quase. Que é o impulso da morte que está por trás de várias coisas que a gente faz. E aí, ele substitui isso, talvez o respeito e o medo do grande mistério, por preenche isso com o respeito e o Aituma, medo. Pera 7 aí, porra, tô meses falando, renovando no caralho. automático. Uma hora descubro como. Tô falando, porra, depois eu dou play de novo. Tô no meio do raciocínio, caralho. Então, é tipo a pessoa que não tem como não lidar com essas grandes questões. Então a pessoa, para não lidar com isso, ela ignora isso, mas essa angústia deve permanecer de alguma forma, e aí você tem isso manifestado na replicação do mito e da espiritualidade em outras partes da vida. Uma causa política que vira tudo para a pessoa, um partido político, um culto a uma empresa. A pessoa substitui isso por alguma outra coisa maluca, né? Que vai preencher esse vazio, entre aspas. Não vazio necessariamente, né? Mas esse vazio de, tipo, eu não vou pensar sobre isso, as coisas não têm sentido, pronto, acabou.
Só que a nossa mente meio que não foi feita para isso. Aí a pessoa vai preencher com outra parada. Então deve ser, alguma coisa disso aí deve ter algum valor que eu falei, né? Eu não sou nada pra. Tô palpitando aqui. Mas é uma reflexão, pelo menos, que dá pra ter, né? Agora deixa eu ver o que a notificação quis dizer. Vamos lá, deixa eu dar play na notificação. Aitoma, 7 meses renovando no automático. Uma hora descubro como cancelar. Valeu, Pex. Tamo junto. Nem precisa ser ateu pra isso, tem muito cristão politeísta. É que não precisa ser nada pra fazer isso, né? É só, tipo, quem acaba rejeitando esses grandes mistérios, né? De alguma forma. E aí você acaba replicando ele, né? É porque o ateu todinho, o ateu do Reddit é mais engraçado, porque é bem óbvio, né? Porque o comportamento deles com certas coisas é mais é mais radical e dogmático do que uma pessoa normal com uma religião, entendeu? A parada vira um dogma, sabe? Aitoma, Tomou 7 duas meses vezes, renovando você- no automático. Uma hora. Por 2 vezes. Identificado com poderes telepáticos, e estes com habilidades sobrenaturais. Assim, o golfinho pode ser interpretado como uma criatura com consciência expandida e dons sobrenaturais. Outro grande elemento do jogo é o próprio mistério do mar. O mar é um grande desconhecido para o homem. Vejam, mesmo hoje em dia, depois de nossa tecnologia ter avançado tanto, ainda não conseguimos explorar o fundo do mar. Podemos enviar naves espaciais para Marte, Mas o ponto que eu tô falando é mas de politeísmo. nenhum submarino chega ao Porque o fundo do politeísmo ele oceano. ainda vai. Você reconhece que existe um grande mistério, né? O que a gente tá falando não é isso. A pessoa seguir a religião ao pé da letra. A gente tá falando de espiritualidade. Não importa qual que é a espiritualidade da pessoa. Não à toa o Gênesis cria um paralelo entre o oceano e o céu, separadas como águas superiores e águas inferiores. Eco navegará pelos 2 oceanos, o do céu e o da terra, como mais tarde veremos. Echo the Dolphin constrói bem esse mito. Toda a fase tem um texto introdutório que narra o lugar que iremos visitar por meio de lendas. Fala de canções que narram sobre aquela terra. Tudo é construído para que o mundo de Echo seja uma terra lendária. A fase Under Caves, por exemplo, é anunciada como um labirinto profundo de cavernas com nenhuma face voltada para a superfície seca. As canções do mar cantam sobre um grande perigo nesta área. A música ajuda bastante a criar esse ambiente de mistério, somada ao gráfico, cuja estética é belíssima e impressiona até hoje, criando um oceano que é rico e variado. Echo the Dolphin é de certa forma um precursor do Vaporwave, tanto musical quanto esteticamente. As músicas têm então um tom reflexivo e sublime, tornando a experiência sensorial de quem joga esse game completamente cativante. É até difícil para mim descrever o que eu senti durante a gameplay, mas o jogo certamente tem um efeito mágico único que só pode ser explicado poeticamente. Agora falando um pouquinho das fases do jogo, essas são estruturadas como dungeons de RPG, labirínticas, com passagens fechadas por glyphs, cristais enormes que bloqueiam o caminho. Para podermos abrir um glyph, precisamos encontrar outro glyph, no caso um glyph de chave, e com este podemos desbloquear a porta, ou melhor, o cristal. Podemos acessar um minimapa usando o sonar do golfinho, basta manter o botão do sonar pressionado ao usar. Mas o minimapa sempre mostra apenas a área à sua volta, nunca o cenário total, nos forçando a explorar mais. Essa exploração não seria um problema, não fosse o nosso oxigênio limitado. Afinal, golfinhos são mamíferos marinhos, precisando submergir em áreas secas de vez em quando para podermos recuperar o ar. Também podemos recuperar a nossa vida devorando os peixes que passeiam pelo cenário, ou abrindo as conchas com o nosso sonar.
Algumas canchas também dropam bolhas que podemos usar para respirar também. As fases também possuem puzzles para se resolver e são enormes, tornando o jogo extremamente difícil, já que ao morrermos, retornamos para o começo da fase, sem checkpoints. Embora felizmente tenhamos vidas infinitas e um sistema de password. Os inimigos também são bem chatos e ainda respawnam ao deixarmos a tela. No entanto, podemos obter um upgrade mais pra frente, onde o sonar de Echo ganha uma habilidade chamada Soul Reaper, ceifador de almas, que nos permite cessar o spawn de um inimigo derrotado, apertando o botão de ataque e mantendo pressionado após vencê-lo. Echo irá coletar um brilho do inimigo, que eu suponho que seja a alma dele, sei lá, e com isso nós iremos bloquear o respawn. Aparentemente o Echo aqui é parente do Raziel do Soul River, né? Ele coleta as almas dos inimigos quando eles morrem. Também podemos obter um upgrade que nos permite atacar com o sonar, causando dano no inimigo, e outro para confundir os tubarões com o sonar, ficando paralisados por um tempo. Esses upgrades são ganhos completando side quests ao longo do jogo, que envolvem encontrar golfinhos perdidos pelo cenário. São 2 side quests para ganhar os 3 upgrades, e vale muito a pena, já que o jogo é mega difícil e esses poderes extras são uma mão na roda. Além disso, podemos performar saltos com o golfinho. Eles exigem muito da sua habilidade, você precisa ter muita coordenação para poder fazer um salto alto. E em algumas partes do jogo, você é obrigado a fazer um salto performático, pulando bem alto com o golfinho. Isso exige muito da sua habilidade. Echo, então, abandona sua terra natal e parte para o Polo Norte, levando a uma das fases mais interessantes do jogo, o Mar Aberto. É a única fase sem puzzles e sem labirintos. Apenas rumamos para frente, passando por hordas de tubarões. A fase parece uma longa viagem de Echo em direção ao norte. É um caso interessante de level design, servindo ao storytelling. Os designers do jogo poderiam simplesmente ter colocado uma cutscene do Echo viajando até o Polo Norte, mas resolveram criar um level jogável, longo e aberto, para que o jogador sentisse na pele a custosa viagem do herói. Essa fase é uma das únicas que tem uma música épica de aventura, ao invés do tom reflexivo e misterioso das outras fases, justamente para nos passar melhor a sensação de aventura, deixando a narrativa muito imersiva. É uma amostra do grande poder que o videogame tem para contar histórias. O nosso primeiro destino é o Polo Norte, que também tem caráter simbólico. O polo é o ponto que permanece imóvel em meio ao movimento, é o centro, já que a Terra gira em torno dos seus polos, o norte e o sul. O polo da Terra se liga com o polo do céu, sendo então o centro da sabedoria e do conhecimento. Por isso os gregos falavam do Hiperbóreo, a terra lendária para além do norte, origem de toda a tradição e conhecimento. A viagem do retorno à pátria perdida passa então pelo retorno ao centro. Depois de explorarmos as águas geladas do Polo Norte, encontramos finalmente o Grande Azul, uma enorme baleia ancestral. Ele nos diz que a cada 500 anos uma grande tempestade ocorre no mar e leva os peixes embora. Mas o Grande Azul não sabe a origem disso. Mas ele nos diz que há um outro ser ainda mais ansioso. Viagem para o conhecimento, viagem para o centro também vai ter muito disso. Essa questão da jornada do personagem de fato se desenvolver e virar alguém que segue o seu chamado, né? Vai ter muito nas estruturas tradicionais de storytelling. Ancestral e sábio do que ele que pode ter a resposta. O Asterite. O famoso blusão, né? Quem diria que o blusão estaria presente num jogo do Sega? A forma de vida mais antiga no mar. Viajamos então até o mais profundo do oceano, procurando a criatura. E eis que encontramos o Asterite, uma enorme cadeia de DNA. Ele nos diz que já conhece o Echo, que se lembra dele e que foi ele mesmo quem o enviou. Mas que raio está acontecendo aqui, meu Deus?
ele diz que pode me ajudar, dando o seu poder e conhecimento a Echo. Mas para isso, precisa recuperar os seus poderes. Ele diz que precisamos viajar para 55 milhões de anos no passado e recuperar uma de suas orbes que se perdeu. E faremos isso usando uma máquina do tempo que foi construída pelo antigo povo de Atlântida. Ih, caralho. A jornada de Echo, portanto, é uma jornada de retorno à origem. Ele deve voltar ao princípio dos tempos. Esse retorno ao princípio é parte da iniciação, que geralmente envolve um retorno ao útero, onde o homem deve nascer de novo. Echo viajará no tempo para 55 milhões de anos no passado. Sua jornada de retorno à pátria perdida se tornando uma jornada de retorno à origem do mundo, à origem da vida e de todas as coisas. Esse é o retorno ao princípio, em busca da pátria celeste, que marca a jornada espiritual do herói clássico. O batismo no cristianismo é um exemplo mais claro desse segundo nascimento. Já o retorno ao útero, a caverna, pode ser simbolizado também pela entrada dentro da baleia, como na história do profeta Jonas, que é engolido pela baleia. Inclusive, vários cultos têm rituais de iniciação que envolvem você ser colocado em uma caverna tomando algum tipo de alucinógeno e você só sai de manhã, eles te prendem na caverna até de manhã. Outros é você ficar dentro de um barril cheio d'água e aí eles enchem e te prendem dentro do barril e você acha que vai morrer. E só quando você está quase morrendo, totalmente desesperado, que eles te soltam. É pra você cair no chão mesmo, sabe? Sair todo fudido, todo molhado, como se estivesse saindo de um parto. Tem várias coisas assim, várias organizações diferentes por aí. Asterite é ele mesmo um símbolo do princípio e da origem da vida. Ele é o ser mais antigo do mundo, o primeiro ser vivo, do qual todos os outros evoluíram. Vemos aqui novamente uma interpretação mitológica da ciência moderna. O darwinismo é transformado em mito com a concepção de seres ancestrais e imortais, pais de todos os demais pela cadeia genética evolutiva. Asterite significa habitante de um asteroide, ideia mais uma vez tirada da teoria moderna de que a vida teria vindo de asteroides que caíram na Terra. Em Atlântida, descobrimos que a cidade foi destruída durante uma guerra contra os Vortex, uma raça alienígena que jogou um raio de energia na cidade. O povo de Atlântida sobrevivente usou a máquina do tempo para fugir para o passado. Os glifos que encontramos ao longo da jornada, na verdade, foram construídos pelo povo de Atlântida para ajudar um golfinho que no futuro salvaria o mundo. Por que o golfinho? O planeta Vortex é o terceiro planeta Isso, especificamente vai ser o golfinho. do sistema estelar Cassandra, na cabeça da constelação de Pégaso. Esta, aliás, fica próxima da constelação Delfino, que é a constelação do golfinho, gravada na cabeça do protagonista. Em entrevistas, Ed Annunziata diz que Cassandra seria uma profetisa de Atlântida que criou os glifos para ajudar Echo em sua jornada. Ela previu o futuro olhando as constelações no céu. A ameaça advinda de Pégasus seria vencida por Delfino, um golfinho, Tá ok. mas Atlântida seria destruída. Ok, tem motivo. Essa explicação não aparece no game, e provavelmente seria revelada no cancelado terceiro jogo da franquia. Queria mostrar Echo viajando a Atlântida, antes da queda. Na mitologia grega, Cassandra é uma profetisa de Apolo e filha de Príamo, rei de Troia. Ela previu a queda de Troia, mas por maldição foi desacreditada. O mesmo papel profético que é atribuído a Cassandra do game. Além disso, um dos principais templos de profecias de Apolo ficava em Delfos, o famoso oráculo de Delfos.
cuja lenda advém o herói que, como já explicamos, era filho de Netuno, tornado em golfinho. O Pégaso também é um animal de Netuno, como a Górgona, sendo ligado às fontes de água, especialmente às águas superiores. Mas enquanto o Pégaso grego era positivo, a imaginação do homem ordenada ao céu, aqui ele é negativo, sendo a origem da morte e não da vida. Não sei dizer se isso é inversão do simbolismo ou não, porque sinceramente o imaginário de Eco é meio confuso, mas Eco certamente tem um imaginário gnóstico, com os Vortex exercendo o papel de arcontes. Os Vortex estão morrendo e perderam a capacidade de produzir alimento no seu próprio planeta. Então, a cada 500 anos, eles aparecem para levar parte da vida na Terra para o seu planeta. Mas a cada colheita, a cota aumenta. Eles estão ficando mais famintos. Se nada for feito, logo os Vortex irão extinguir toda a vida na Terra. Vortex significa algum centro de caos que arrasta e devora tudo ao seu redor. Nesse caso, eles são um princípio de corrupção do mundo. Os Vortex sequestram a vida na Terra e, portanto, são um símbolo da morte. Atlântida, pelo contrário, representa o ápice da consciência, uma civilização avançada e perfeita, e seu combate contra os Vortex marca o conflito espiritual do homem, uma luta pela superação do intelecto contra a morte, que tudo arrasta para a escuridão. Interessante que os Vortex, como aliens, são uma força que vem de cima, não de baixo, embora sua força seja quitônica, assim como o planeta morto e mecânico onde habitam. Só podem ocupar o papel dos arcontes, de uma força estelar maligna que impede o avanço da tomada de consciência, o limiar que bloqueia a jornada de ascensão até o hiperurânio. Por isso, seu papel na destruição de Atlântida. Hiperurânio? Caralho, pera aí, vamos com calma. O papel dos arcontes, Vamos com calma. de uma força estelar maligna que impede o avanço da tomada de Aí, consciência, beleza. o limiar que bloqueia a jornada de ascensão até o hiperurânio. Por isso, Meu seu Deus. papel na destruição de Atlântida, que a destruíram com um raio na história. Vamos ver aqui. O que é hiperurânio? Pera aí. Ah, ok. Hiperurânio, ou topos hiperurâneos, lugar além do céu, é o conceito filosófico criado por Platão na obra Fedro, representando um reino metafísico situado acima do mundo sensível e dos céus físicos. Ok. Isso que a gente já falou numa live, mas a gente falava com outro nome, eu tinha esquecido o nome. Que a gente tem um mundo sublunar, você tem o mundo supralunar, você pode chamar mundo celestial, né? E aí você tem o mundo supracelestial, né? Que é o hiperurânio. Ok. A gente comentou disso uma vez, eu peguei uma imagem para representar isso, se eu não me engano. Só que eu não lembrava o nome específico. E não foi esse nome que a gente usou, que eu tinha escutado, pelo menos. Tá, o reino metafísico situado acima do mundo sensível dos céus físicos. É o local inteligível onde residem as formas, as ideias, puras, eternas e perfeitas, que servem como modelo original para todas as coisas existentes. Ok. Isso aqui tinha o mundo material, tinha o mundo dos deuses e tem o mundo das ideias, né? Legal. Cara, Platão, puta que pariu, cara. Não tem como. O cara não foi superado até hoje, não tem como, absurdo. Tradicional, Atlântida cai por sua própria corrupção. Mas aqui em Eco, a queda se dá pela ação maligna de forças superiores, que estão associadas... Perfeito não é o mundo perfeito, porque é o mundo das ideias. O mundo das ideias não existe da forma que a gente poderia imaginar, entendeu? É um negócio muito mais complexo. Não existe um mundo que é uma vida, um mundo das ideias. As ideias não ficam andando, elas acordam e comem e tal, não. É um elemento conceitual, sabe? É um negócio que não tem forma. É de onde... É a caixa, entendeu? Engraçado que a caixa parece a caixa, né? Mas não, a caixa. É a raiz. Os registros acásticos. É a origem de tudo.
é Deus, tem vários termos que a gente pode usar. Com a morte, Nem sempre as pessoas vão concordar com esses termos, mas são termos que são usados com certo sinônimo em alguns lugares. e a barreira que impede o herói de retornar à sua pátria, sequestrando dele o seu reino. É uma visão gnóstica do cosmo. As forças supralunares são inimigas do avanço espiritual, muito embora a natureza em Echo seja uma força positiva. O golfinho é um psicopompo, o guia das almas perdidas no abismo do mar em direção aos reinos superiores. Echo fará a jornada para superar o abismo que tudo consome e reencontrar a pátria perdida. A Ilha dos Abençoados, que estava na Terra, mas foi levada para os céus, e agora ele precisa retornar a ela. Após Psicopompo é guia espiritual. descobrirmos a história de Atlântida, entramos na máquina do tempo e viajamos para a pré-história. Lá enfrentamos o Asterite do passado e tomamos uma de suas esferas, retornando ao presente com ela. O que significa que a esfera que o Asterite perdeu foi tomada pelo próprio Echo, e que a esfera que ele recuperou agora é a esfera dele mesmo no passado, que ele mesmo tinha mandado o Echo pegar, criando uma baita de um paradoxo que não faz nenhum sentido, mas tudo bem. É interessante lembrar que o Asterite mora no fundo do oceano, em cavernas abissais. O labirinto tem esse papel de provação iniciática. A descida às cavernas sendo uma catábase, uma jornada ao mundo inferior, onde o iniciado deve passar por uma morte iniciática para poder ascender. É o retorno ao útero, do qual já falamos. De fato, Echo passa a maior parte da gameplay explorando labirintos abissais no fundo do oceano. E a dificuldade elevada do jogo mostra bem como só os eleitos vão poder triunfar. Ao completar sua jornada ao princípio dos tempos e ao mais profundo do oceano, o Asterite dá a Echo o poder de enfrentar os Vortex. Ele agora pode respirar embaixo d'água, e seu sonar consegue causar dano nos Vortex. A respiração debaixo d'água significa que Echo domou o abismo e não é mais vulnerável a ele. O sonar é o poder psíquico do golfinho. Seu aprimoramento é sinal de avanço espiritual, de que agora Echo pode derrotar a força abissal que o opõe. Então, viajamos novamente no tempo, para o dia em que os amigos de Echo foram sequestrados. Mas dessa vez, Echo é levado junto com um bando. E então, vamos para a última fase, o planeta dos Vortex. A mais difícil, insana e impossível fase do jogo. Os Vortex têm uma aparência que lembra a de lulas e polvos, tendo a cabeça longa e muitos braços, como os cefalópodes. O polvo é simbolicamente um animal abissal, estando ligado a figuras infernais. Basta lembrar do Cthulhu. Ele se identifica com o signo de Câncer e se opõe ao golfinho. A visita ao mundo dos Vortex Por que vai falar do signo de Câncer? Seria interessante ele elaborar isso aí. Vou dizer, que o signo de Câncer na Ásia está relacionado ao mundo dos mortos. Porque dizem que o portal para o mundo dos mortos está na constelação de Câncer, por causa de algumas questões aí. Tanto é que em Cavaleiro do Zodíaco, quem dos Cavaleiros de Ouro controla o mundo dos mortos, ou a passagem para o mundo dos mortos? Cavaleiro de Câncer. uma segunda catábase, a batalha final para contemplar a missão final do herói. Terminada a última fase, chegamos no núcleo do planeta Vortex, Câncer é o símbolo do abismo na Grécia também? Pô, interessante, eu não sabia disso. onde enfrentamos o boss final, a Rainha Vortex, uma das criaturas mais sinistras que eu já vi no Mega Drive. Isso aqui é pra dar pesadelo em criança. Mas derrotado o bichão, Echo resgata o seu bando e retorna com ele para o mar, estando mais uma vez Aquele que unido estava aparecendo antes, na foto, do sul. no vídeo. à origem. O herói completa sua jornada e reencontra o paraíso. Apesar de um pouquinho de gnose no fim, e das intrusões do materialismo e da ciência moderna, Echo the Dolphin faz um excelente trabalho em resgatar o mito dentro da ficção científica. O jogo. Esse jogo é realmente bem maluco, mas deu pra conversar muita coisa. O Gnose Games tem vários vídeos interessantes que eles comentam sobre temas que não são muito discutidos no YouTube, né? Mas eu quero muito estudar Gnon. Eu quero
entrar no meu arco de treinamento. Eu dei uma pausa nos ocultismos da vida, porque eu tô focado em outras paradas agora, não tá dando tempo pra isso. Mas eu quero voltar. Então é isso. Dá like no vídeo, se inscreve no canal, vai lá no canal do Nossos Games também, para ter mais vídeos interessantes como esse. Tamo junto e falou!